Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui sobre uma banda britânica muito querida pelos brasileiros, uma banda assim que foi fundamental na formatação do tal rock brasileiro da década de 80, ou como alguns chamam do B-rock, que é Police. E fazer mais um unboxing aqui. Essa caixa aqui se chama Every Move You Make e tem todos os álbuns de estúdio do Police aqui. E mais um álbum com faixas que só apareceram em singles, coisa assim. Então, relatar um pouquinho aqui de como se formou o Police, né? Em novembro de 1976, o Stuart Copeland, que estava naquela época como baterista de uma banda de rock progressivo britânica chamada Curved Air. Ele é americano, mas residia entre Reino Unido e Estados Unidos naquela época. A banda foi fazer um show lá em Newcastle upon Tyne, uma cidade importante do norte da Inglaterra. E lá ele assistiu a um show de uma banda de jazz rock chamada Last Exit, na qual fazia parte o Sting. E eles se conheceram, trocaram ideias ali e o Stuart Copeland deixou um contato para ele, caso alguma vez que o Sting quisesse ir lá para Londres. E o Sting, no mês seguinte, ele foi para Londres e entrou em contato com o Stuart Copeland. Então, em dezembro de 1976, mais ou menos janeiro de 1977, foi formado o Police, inicialmente com o Stuart Copeland na bateria, o Sting no baixo e nos vocais, e um guitarrista que tinha nascido na Córcega, aquela ilha francesa ali onde nasceu Napoleão também, que era o Henry Padovani. E essa formação rudimentar do Police lançou apenas um single, que foi lançado em maio de 1977, com Fallout do lado A e Nothing Achieving, do lado B. E quis o destino que nesse mesmo mês de maio de 1977, uma figura relativamente conhecida ali do underground britânico e francês também, o Mike Howlett, que tinha sido baixista do Gong, e ficou meio que líder do grupo logo após a saída do David Allen. Ele já tinha saído do Gong, ali em 77, e estava querendo montar um novo projeto musical. Ele tinha inicialmente contactado o Chris Cutler, que era baterista de uma outra banda de rock progressivo britânica renomada também, o Harry Cal, mas o Chris Cutler não aceitou a oferta dele, então ele entrou em contato com o Stuart Copeland, que trouxe também o Sting para dentro desse Strontium 90, era o nome do projeto do Mike Howlett. E ali também eles conheceram o guitarrista Andy Summers, esse já um veterano da cena musical britânica, do rock britânico. Só para ter uma ideia, ele era praticamente 10 anos mais velho do que o Stuart Copeland e o Sting. Inclusive, o Andy Summers, ele é mais velho que o George Harrison. Pouca gente se dá conta disso. Ele podia perfeitamente ter feito parte dos Beatles em termos de idade. Mas ele só foi estourar uns 15 anos depois, ou até mais do que os Beatles. Então, e mais pra frente vou contar de algumas bandas, em especial uma que o Andy Summers participou, que é a Dantalion's Chariot, isso em plena swing in London, psicodélica de 1967, sobretudo. Ele passou brevemente pelo Soft Machine também, logo após a saída do Kevin Ayers. Também ele teve na banda do Eric Burdon and the Animals. Mas ele foi estourar mesmo, ficar conhecido mundialmente com o Police. E esse Strontium 90 acabou não dando em nada, mas serviu para aproximar o Stuart Copeland e o Sting do Andy Summers. E o Sting, impressionado com a técnica do Andy Summers, convida ele para fazer parte do Police, mas inicialmente como um segundo guitarrista. O Andy Summers aceitou a proposta, mas ele, por algum motivo, não gostava do Harry Padovani, então ele falou ou ele ou eu. Mas durante um breve período aí de pouco mais de um mês, ou quase 2 meses, o Police atuou como um quarteto. Fez acho que 2 shows como um quarteto, com o Harry Padovani e o Andy Summers na guitarra, cada um numa guitarra, mais o Sting e o Stuart Copeland. E após uma gravação que não aconteceu, que foi abortada, na qual o John Cale, aquele do Velvet Underground, seria o produtor, aí o Andy Summers deu o ultimato final. Se vocês não demitirem o Padovani, eu tô fora do Police. Daí eles
optaram por ficar com Andy Summers para nossa sorte, que o Henry Padovani era um guitarrista bem mediano, vamos dizer assim. E só em abril de 1978 que o Police, conseguiu gravar um segundo single, já numa gravadora grande. O primeiro single saiu pela iLegal Records, um selo independente, e o segundo single saiu por uma grande gravadora, a A&M, que é Roxanne. Foi o single lançado, que inicialmente não fez muito sucesso, mas depois foi lentamente galgando aí as paradas de sucesso britânica. E no final de 1978 eles conseguiram lançar o primeiro álbum deles, que é esse aqui, Outlandos d'Amour. Aqui, imitando como era o álbum original. E aqui eu vou tirar aqui o CD para vocês verem. Tá aqui. Os 3 primeiros álbuns do Police têm esses nomes meio esquisitos, meio nonsense, que na verdade o empresário do grupo era o irmão do Stuart Copeland, o Miles Copeland. Ele que queria batizar o primeiro álbum com o nome de Police Brutality, ou seja, brutalidade policial, mas quando ele ouviu Roxanne ele mudou de ideia e achou que era uma coisa mais romântica, e misturou uma coisa romântica, uma coisa policial, então ele queria chamar inicialmente então de Outlaws of Love, ou Os Foras da Lei do Amor. Mas não sei quem teve a ideia de dar uma complicada nesse título aí, deixar com uma sonoridade mais francesa, mais italiana, mais exótica assim. Daí virou Outlandos d'Amour. Um nome bem incomum, vamos dizer assim. E aqui nesse álbum aqui, que não fez sucesso imediatamente, ele fracassou inicialmente, mas depois, graças à força das canções que estão aqui, ele foi sendo reconhecido como um excelente álbum, para a sorte da banda. E aqui a gente tem alguns dos clássicos do Police, Roxanne, por exemplo. Temos também aqui So Lonely. Temos aqui também Can't Stand Losing You, que também foi lançado como single, mas após o Roxanne. E aqui o Police tem uma sonoridade um pouco mais crua, esse álbum aqui. Tem alguma coisa de reggae que ficaria mais evidente nos álbuns seguintes, principalmente no segundo. Mas é um álbum um pouco mais punk. Eles estavam meio que inseridos no contexto punk, apesar de eles não gostarem exatamente de bandas punk. Mas aqui a gente tem, por exemplo, Peanuts, que é uma música que qualquer banda punk poderia ter gravado, que na verdade essa música tem uma letra que é um manifesto aí contra o Rod Stewart, na verdade, tanto que eles gostavam dele, mas eles acharam que ele se perdeu no meio do caminho aí com a carreira musical dele, a opinião deles, né? Depois aqui também punk mais tradicional, eu diria que é Truth Hurts Everybody, uma das minhas preferidas aqui também. E temos aqui Born in the 50s, que fazia muito sentido para o Sting e para o Stuart Copeland, que eram nascidos na década de 50. O Andy Summers é de 42, 31 de dezembro, tá certo, mas 1942 era praticamente 10 anos mais velho do que eles. Então aqui um álbum bem cru, bem uma pegada punk, mas já evidenciando o imenso talento do Sting como vocalista. Esqueci de dizer para vocês que o primeiro single com Fallout e Nothing a Given eram composições do Stuart Copeland e não do Sting. E infelizmente essa caixa aqui, a única bola fora que eu diria que ela tem aqui, que essas duas canções não estão no álbum final aqui de músicas que não fizeram parte dos discos. Infelizmente, vai saber por quê. Existe uma caixa da década de 90 chamada Message in a Box, também do Police, que tem essas canções. Tem Fallout e tem Nothing a Given. Mas, em termos de arte, esses são 4 CDs, a caixa tem 4 CDs por 5 álbuns do Police, para você ter uma ideia. E não tem a arte original dos álbuns também. Então é uma caixa que os CDs não tem nem capa. Então eu acho que isso diminui um pouco, por isso que eu acabei optando por essa aqui. Então, no final de 1978, foi lançado Outlandos d'Amour. Depois, quase um ano depois, veio
o segundo álbum que para muitos é considerado obra-prima, não é o meu caso, que é esse aqui, Regatta de Blanc, de 1979, também com a arte original do álbum, aqui. E antes foi lançado um single com um dos maiores sucessos do Police, primeira canção a chegar ao número 1 das paradas britânicas, que é talvez uma obra-prima do Police. Eu acho essa música também fantástica, todo mundo acha, com certeza, que é Message in a Bottle. Aí com uma letra muito inspirada do Sting, ele narra aí sobre um náufrago que aportou uma ilha deserta, quando você chega a uma ilha deserta, e escreve uma mensagem, coloca dentro de uma garrafa e manda para o mar para alguém resgatar ele. Mas ao invés de ser resgatado, o que acontece é que aparecem milhões de garrafas na praia, também com pedidos de resgate e socorro, na verdade. Dizendo, na verdade, uma metáfora para a solidão, que nós também estamos solitários ou algo assim. Essa canção é uma pérola mesmo, isso é Sting no seu melhor momento. Mas esse álbum aqui, ele retrata um momento em que o Sting estava meio que num bloqueio criativo. Tanto que eles tiveram que resgatar uma canção que tinha sido lançada como lado B, se não me engano, de So Lonely, que é No Time This Time, que já havia sido lançada, porque eles até consideraram regravar Fallout, que tinha sido lá o primeiro single deles. Então ele não estava assim com muitas composições, tanto que aqui temos algumas composições do Paul Lee, do Andy Summers também, do Stuart Copeland, desculpe, como On Any Other Day, Does Everyone Stare, se não me engano. Então, aqui, novamente os três aqui, vou mostrar aqui. Outras canções aqui, fabulosas aqui desse Regatta de Blanc, que o título também que é um trocadilho com o tal reggae de branco, que é mais ou menos o que eles fizeram. Aqui sim as influências de reggae são muito presentes. Vê aí Walking on the Moon, por exemplo. Você tem também aqui a própria música Regatta de Blanc, Bring on the Night. E temos aqui uma música que parece um pouco mais caberia no primeiro disco, um pouco mais punk, que é It's Alright For You, também. E uma música meio jazzística, com um trabalho fantástico de bateria do Stuart Copeland. Stuart Copeland, na bateria, dispensa comentários, simplesmente. Que é The Bed's Too Big Without You. E por que eu não acho que esse seja o melhor disco do Police? É um dos melhores, talvez o segundo, na minha opinião. Mas eu acho que ele não tem, assim, uma unidade muito boa. Não é muito consistente. Depois, de 1980, veio o terceiro álbum, Zenyatta Mondatta. Aqui. Se alguém perguntasse para mim qual que é o álbum do Police que eu menos escutei, com certeza seria esse. Eu gosto, claro, de algumas músicas, como Don't Stand So Close To Me, e eu gosto muito mais dessa versão original do que aquela pavorosa de 86, que também não está aqui, apesar de eu achar pavorosa, seria importante para um contexto histórico. Ela está aqui também, ela também não está naquele álbum de faixas que não fazem parte de LP, de álbuns. Então aqui, as que eu gosto são Don't Stand So Close To Me, que abre o álbum. A seguinte, Driving to Tears, The Do 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 Da Da Da, com esse nome bem engraçado. E o que eu acho mais estranho é que é uma das músicas mais praieiras do Police. A música, quando você escuta, você já pensa em praia, com certeza. Um reggae também, meio surf music, meio reggae. Bem malemolente, assim, mas, por incrível que pareça, eles gravaram o clipe dessa música numa estação de esqui no Canadá. Falei, o que tem a ver? E, fora essas, eu não consigo dizer nenhuma que eu... Talvez Canary in a Coal Mine, legalzinha, mas também nada assim espetacular. E as outras eu acho bem esquecíveis, essas músicas restantes. O Andy Summers contribui com uma instrumental aqui, Behind My Camel, mas um parênteses que o Sting odiava essa música. Então não tem muito o que falar desse álbum, infelizmente. É só falar do título, desculpa. Tinha falado dos outros dois, né? Esse talvez seja o mais nonsense de todos, Zenyatta Mondatta. Uma versão que eu
que eu li na internet, que me parece um pouco menos absurda. Eles fizeram uma salada aí de várias palavras, juntaram em duas. Zenyatta seria o Zen, de Zen budismo. Yatta seria do Jomo Kenyatta, que foi um ativista pela independência do Quênia, que chegou a ser presidente do país. O Monde seria mundo, e Ata do Regata de Blanco, disco anterior. Meio confuso, mas tudo bem. Depois temos, de 1981, Ghost in the Machine. Aqui sim um título que faz sentido. Na verdade, esse e o álbum seguinte são inspirados em livros do escritor húngaro, naturalizado britânico, Arthur Koestler. E tem esse Ghost in the Machine tem até uma tradução em português, seria o Fantasma na Máquina. E eu nunca tinha reparado isso. Só quando fui pesquisar sobre esse álbum, o que eu fui ver. A capa representa os integrantes. Aqui o Stuart Copeland, meio com uma franja aqui. Aqui o Sting, com o cabelo arrepiado. E aqui o Andy Summers, estilo mais convencional, vamos dizer assim. E aqui tem também, é um álbum que talvez seja o que a banda menos gostou. Esses outros álbuns foram gravados todos em Londres, lá na Inglaterra. Esse aqui foi gravado uma parte no Canadá e uma parte no estúdio do George Martin, que ele abriu lá no Caribe, numa ilha de Montserrat, que depois, posteriormente, seria completamente destruída aí por um furacão, se não me engano. Mas aqui a gente tem também influências de reggae fortes, como Spirits in Material World, que se tornou um clássico, também uma das músicas mais conhecidas deles. Mas as que eu gosto aqui, e também One World, Not Three, também é uma música bem estilo reggae. Mas a minha preferida aqui, sem dúvida, é Every Little Thing She Does Is Magic. Essa aqui também é uma das top 5 de músicas do Police, sem dúvida nenhuma. Gosto também de Visible Sun, que é uma música um pouco fugindo do estilo meio festeiro, meio praieiro do Police, que é uma música mais densa, uma música mais dark, assim vamos dizer. E Demolition Man é razoavelmente interessante, também eu acho. Too Much Information é uma música que tem um estilo também meio pop rock bem interessante. E Circuit Journey e Darkness também vão um pouco na linha de Invisible Sun, são um pouco mais sombrias também, destoando um pouco das outras. E aqui a arte do CD. Aqui. E o quinto e último álbum do estúdio deles, esse é o meu preferido. Esse eu tenho que dizer, é o que eu mais gosto. Synchronicity. Não que ele seja todo perfeito, acho que tem duas músicas meio que dispensáveis. E aqui o Sting se coloca como um grande compositor. Só tem duas músicas que não são dele. E não tem uma parceria também. Então, e as duas que não são dele justamente são as mais fracas. Aqui o CD. Do Stuart Copeland, a gente tem Miss Gradenko, que não é ruim, mas também não é nada de espetacular. E do Andy Summers, a gente tem a música Mother, que é irritantemente chata. Essa é o grande ponto fraco disso. Sempre que alguém vai falar mal do disco, lembra de Mother, com certeza. É tipo a Revolution 9 do Synchronicity. Esse nome, Synchronicity, tem a ver com outro livro do Arthur Koestler, chamado The Roots of Coincidence. Não existe tradução em português até onde eu saiba. Que seria as raízes da coincidência, mas que ele fala da teoria da sincronicidade, ou synchronicity, desenvolvida pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. E por que ele é meu preferido álbum do Police? Que eu acho ele o mais consistente de todos, com certeza. As 3 primeiras músicas são muito boas, eu gosto de Synchronicity, eu gosto de Walking in Your Footsteps, eu também gosto de Oh My God, músicas todas do Sting. Mas depois as outras duas, que vem em seguida, inclusive Mother e Miss Gradenko, baixam um pouco a bola. Porém, as restantes, as últimas 6 músicas restantes do Police são só clássico, é um clássico atrás do outro. Isso que dá gosto de ouvir. Viria depois Synchronicity 2,
também um monumento de música. Eu lembro até hoje, eu fiquei encantado quando eu vi o clipe pela primeira vez, um clipe meio estilo pós-apocalíptico, alguma coisa assim. Depois, Every Breath You Take, não tem nem o que falar. Essa é a música que conseguiu chegar a primeiro lugar nas paradas, não só britânicas como americanas. E também o Synchronicity foi o único álbum do Police a atingir o topo tanto da parada britânica quanto da parada americana. E depois, talvez a minha música preferida do Police, vem depois de Every Breath You Take, que é King of Pain. King of Pain eu acho simplesmente orgásmica, é uma coisa que eu sempre que eu escuto arrepia. Incrível, mesmo depois de tanto tempo. Também depois temos outra música também que eu gosto muito, que também eu gosto do clipe também, que é Wrap Around Your Fingers, que eles estão num lugar só com um monte de vela, castiçal, e o Sting abre os braços e vai derrubando todos aqueles castiçal com velas. É uma música também um pouco mais sombria e uma música que eu acho muito elegante, que encerra o álbum na sua versão original, que é Tea in the Sahara. Uma música meio jazzística, uma música meio climática também. Aqui o Sting estava no auge como compositor, com certeza. E nessa versão aqui, a versão original do em vinil, e essa aqui também, termina o álbum com Tea in the Sahara. Mas nas primeiras versões em CD, foi acrescida uma outra música fechando aqui esse álbum, que é Murder by Numbers. Também um jazz muito elegante, que fala aí sobre assassinatos em série, também um tema meio pesado, sobre serial killers, mas com toda a classe que só o Sting conseguiria, com certeza. Mas ela está aqui, nesse álbum aqui, Flexible Strategies. Inicialmente, Murder by Numbers era o lado B do single Every Breath You Take. Então por isso que está aqui. Aqui tem algumas músicas que entraram só como singles, não entraram nos álbuns de carreira. Aqui. Infelizmente, como eu falei para vocês, não está presente aqui as duas faixas do primeiro single, ainda sem o Ed Summers, que é Fallout e Nothing a Giving. Mas a gente tem aqui 12 canções. Dead End Job, Landlord, Visions of the Night, Friends, A Sermon, Shamble, Flexible Strategies, que é o nome desse álbum aqui. Low Life, Murder by Numbers, que é a mais conhecida das que estão aqui. Uma versão remixada de Truth Is Everybody, esquisita, porém bem interessante. É claro que não é melhor que a versão original, mas é interessante você ouvir também. Someone to Talk To e fechando Once Upon a Daydream. Então 12 canções aqui, poderiam ser pelo menos 16 esse álbum aqui. Ele tem pouco mais de 43 minutos de duração, ele conseguiria aí abrigar mais 4 músicas tranquilamente. Quais músicas? Como eu falei, Fallout, Nothing a Give e também a versão de Don't Stand So Close To Me, regravada em 1986, que eu acho pavorosa, mas tudo bem, pelo valor histórico poderia muito bem estar aqui. E eles também regravaram em 1986 The Do Do Do, The Da Da Da. Interessante que essas duas músicas são do Zenyatta Mondatta, que é o álbum que menos fez sucesso do Police. Mas não quer dizer que não fez sucesso, mas foi o que talvez tenha vendido menos. Então, essa caixinha aqui, ela é bem interessante para quem gosta de Police. E com esses 5 álbuns de estúdio, mais esse álbum aí de canções que não entraram nos álbuns. Então vale bem a pena, se você encontrar, vale muito a pena adquirir uma dessas. E eu lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.